Queridos, se Deus fala com crianças, por que Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos? Vamos ao vídeo. Vivemos dias em que vemos crianças pregando, cantando, orando e até ministrando no altar. Mas surge a pergunta, isso é bíblico? Crianças podem ministrar no altar? Para responder, meu irmão, precisamos olhar para a Bíblia e ver como Deus agiu com crianças chamadas homens preparados e o próprio Filho de Deus. Então, para isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E não esqueça, meu irmão, de se inscrever em nosso canal, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas pelos vídeos, estão assistindo, mas não estão se inscrevendo em nosso canal. Então se inscreva agora, nos ajude, comente e compartilhe. Vamos ao vídeo? Primeiro, Deus chama desde a infância. Exemplo de Samuel, 1 Samuel 3, versículo 1 ao 10. Deus chamou Samuel ainda criança, enquanto servia no templo sob a supervisão do sacerdote Eli. Queridos, fica ligado aqui. Samuel ouviu a voz de Deus enquanto ele dormia. Presta atenção, queridos. Deus o chamou 3 vezes. Deus chamou Samuel 3 vezes. Eli teve que ensiná-lo a responder. E ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Primeiro, meu irmão, Deus fala com crianças, revela-se a elas e planta nelas um chamado real. Mas observe bem, Samuel estava sob supervisão, autoridade, aprendendo, sendo instruído. Não estava no comando do altar, mas estava em formação. Segundo exemplo, Jeremias, um jovem inseguro, mas chamado por Deus. Em Jeremias 1, versículo 6 ao 7, ele diz assim, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Jeremias também se sentiu inapto por causa de sua idade, mas o Senhor o corrigiu. A todos a quem eu te enviar, irás. Não temas diante deles. Fica ligado aqui, meu irmão. Deus, ele chama jovens e chama crianças, mas os fortalece e os capacita. Jeremias não começou ministrando de si mesmo. Ele foi enviado, dirigido e amadurecido por Deus para o ministério profético. Amados, terceiro, Jesus no templo aos 12 anos. O chamado ainda em preparação. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 46 ao 49. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus aos 12 anos estava no templo. Meu irmão, ele estava no templo, aprendendo e fazendo perguntas. Demonstrando, sabe o quê? Sabedoria incomum. Mas ele não estava ensinando como um mestre autorizado ainda, meu irmão. Ele não estava ensinando. Fica ligado nessa mensagem. 52 diz assim, e era-lhe sujeito que crescia em sabedoria e em estatura e em graça. Irmão, presta atenção. O próprio Jesus, embora fosse o Filho de Deus, ele esperou o tempo certo, se submeteu às autoridades dos pais e cresceu até estar pronto para assumir o ministério aos 30 anos de idade. Amados, Jesus começou o ministério aos 30. Por quê? Você sabe por quê? Lucas 3:23 diz assim, o próprio Jesus começava a ser de quase 30 anos. Ele esperou. Queridos, Jesus esperou a idade exigida pela lei. Está lá em Números capítulo 4, versículo 3. A maturidade plena. Ele esperou, meu irmão, a unção do Espírito Santo no seu batismo. Meu irmão, ele esperou. Embora chamado desde o ventre, ele nos ensinou a importância do tempo da preparação e da autoridade espiritual. Queridos, crianças podem ministrar no altar? Sim, se entendermos o que é ministrar, não significa comandar o culto, mas servir ao Senhor. Crianças podem cantar, orar, testemunhar, ser usadas por Deus, irmão. Mas é necessário ter cuidado, presta atenção, é necessário ter cuidado. A liderança do altar exige maturidade, responsabilidade,
temor e preparo. Crianças, queridos, não devem ser expostas à pressão de parecer adultas no púlpito. É verdade, irmãos. Devem ser ensinadas e discipuladas como Jesus também o foi. Para concluir essa mensagem, presta atenção. Chamado não anula o processo. Samuel foi chamado cedo, mas serviu por muitos anos antes de se tornar juiz e se tornar profeta de Israel. Jeremias foi chamado jovem, mas precisou superar o medo e ser guiado por Deus. Queridos, e Jesus, mesmo sendo perfeito, esperou 30 anos, cumpriu a lei e nos deu o exemplo de obediência. A chave, meu irmão, é essa. Deus chama desde cedo, mas não queima etapas. O altar exige preparação. O altar exige maturidade. O altar exige unção. Amados, pais, líderes e igrejas, valorizem o chamado das crianças. Ensinem, discipulem, cuidem e formem com amor. E lembre-se, se até Jesus esperou, quem somos nós para pular todas as etapas? Pense nisto, medite nessas coisas. Jesus te ama.